O segredo para um jardim exuberante não está lacrado em um frasco de fertilizante comercial. Ele sempre esteve conosco, oculto em tradições antigas e elaborado a partir dos ingredientes mais simples. Por milhares de anos, agricultores alimentaram a terra com caldos vivos que não custavam nada, mas carregavam o poder de renovar campos inteiros. Eles compreendiam uma verdade que a agricultura moderna frequentemente ignora. O próprio solo é vivo e precisa ser nutrido. Obrigado por assistir. Vamos continuar, enquanto desvendamos os fertilizantes líquidos mais notáveis do mundo. São misturas consagradas pelo tempo que potencializam o crescimento, enriquecem a terra e revelam a genialidade da natureza. Estes são legados líquidos aperfeiçoados ao longo de séculos, capazes de transformar qualquer jardim em um santuário florescente. E espere só até descobrir o fertilizante que já foi coletado nos próprios campos de batalha da Europa. Vamos entrar neste mundo esquecido do ouro líquido. Vamos adentrar o mundo esquecido do ouro líquido. Muito antes dos europeus pisarem na América do Norte, agricultores indígenas já haviam aperfeiçoado um dos mais elegantes sistemas de cultivo da história, conhecido como as Três Irmãs. Milho, feijão e abóbora eram plantados juntos, em harmonia. O milho oferecia ao feijão uma escada para escalar. O feijão enriquecia o solo com nitrogênio e a abóbora espalhava suas folhas largas que sombreavam a terra, retendo a umidade e suprimindo ervas daninhas. Mas havia uma quarta irmã secreta, aquela que fazia todo o sistema prosperar. Um peixe. Enterrado ao lado das sementes, ele se decompunha lentamente, liberando nitrogênio, fósforo e minerais que alimentavam o milho ao longo da estação. Esta sabedoria ancestral é a precursora das emulsões e hidrolisados de peixe de hoje. Um jardineiro moderno pode recriar essa técnica simplesmente fermentando restos de peixe em água por algumas semanas. O resultado é uma mistura de odor forte que pode desafiar seu olfato, mas que acelera o crescimento das folhagens e revitaliza o solo sob elas. A prática ainda sobrevive. A nação Oneida, com raízes em Nova York e Wisconsin, continua a cultivar seu milho branco ancestral com o mesmo conhecimento tradicional, honrando o ciclo da água, da terra e do sustento. E essa ideia não se restringiu à América do Norte. Da Ásia ao Pacífico, comunidades costeiras em todo o mundo aprenderam que a fartura do mar poderia nutrir a terra. Durante milhares de anos, agricultores litorâneos, da Irlanda ao Japão, dependeram das dádivas do oceano para enriquecer seus campos. Após as tempestades, eles recolhiam as algas marinhas lançadas à praia e as espalhavam sobre o solo, maravilhando-se ao ver as colheitas crescerem mais fortes e resilientes do que nunca. Hoje, nós conhecemos a razão. As algas marinhas carregam mais de 60 minerais e oligoelementos, uma diversidade inigualável pela maioria dos fertilizantes modernos. Contudo, seu verdadeiro segredo reside em seus hormônios de crescimento naturais, especialmente as citocininas, que desencadeiam uma vigorosa divisão celular. Quando imersas em água para criar um chá, esses compostos se tornam um potente bioestimulante. Sementes embebidas nele brotam mais rápido, folhas borrifadas com ele resistem a pragas e geadas, e as raízes se expandem mais profundamente no solo. As folhas borrifadas com esta solução resistem a pragas e geadas, e as raízes se expandem mais profundamente no solo. Prepará-lo é simples. Um balde de água, um feixe de algas marinhas lavadas e algumas semanas de paciência resultam em um líquido escuro que nutre tudo, desde mudas frágeis até pés de tomate carregados de frutos. Embora o oceano forneça este recurso incrível, alguns dos mais potentes alimentos para plantas são encontrados longe da costa, crescendo em campos e prados,
frequentemente descartados como simples ervas daninhas. Conhecido no folclore como solda-ossos, o confrei possui uma longa história como agente de cura para os seres humanos. Médicos da Grécia Antiga, como Dioscórides e Plínio, escreveram sobre seus poderes há quase 2 milênios. No jardim, ele faz jus a essa mesma reputação, não para os ossos, mas para o próprio solo. O confrei lança uma imensa raiz pivotante de até 10 pés de profundidade, extraindo minerais que a maioria das plantas jamais alcança: cálcio, magnésio, potássio. E então, ele os traz para a superfície e os aprisiona em suas folhas largas e pilosas. Por essa razão, os jardineiros o chamam de acumulador dinâmico, uma planta que transforma recursos ocultos em riquezas acessíveis. Quando essas folhas são postas em infusão na água, elas liberam um líquido escuro e pungente, carregado de potássio, o nutriente essencial para flores e frutos. Uma pequena touceira de confrei pode fornecer fertilizante líquido suficiente para manter tomates, pimentões e pepinos prosperando por uma estação inteira. Um fertilizante líquido para manter tomates, pimentões e pepinos prosperando por uma estação inteira. É uma planta que oferece sua generosidade ano após ano, se lhe for concedido um canto no jardim. Mas a generosidade se manifesta de muitas formas, e a planta a seguir prova que até mesmo uma ferroada notória pode ser transformada em força. A urtiga tem uma reputação temível. Qualquer um que já tenha roçado acidentalmente em suas folhas conhece a sensação aguda e ardente de suas minúsculas agulhas hipodérmicas. Soldados romanos, posicionados no clima frio e úmido da Bretanha, teriam usado essa ferroada a seu favor. Eles praticavam a urticação, flagelando-se deliberadamente com urtigas para estimular a circulação e aliviar a dor da artrite e do reumatismo. Contudo, para além de sua picada, a urtiga é uma das plantas mais nutritivas do planeta. As urtigas são incrivelmente ricas em nitrogênio, ferro, magnésio e cálcio. Obrigado por assistir. Vamos continuar. Essa mesma rusticidade se traduz em um fertilizante potente. Quando fermentadas em um balde com água, as urtigas criam um fertilizante líquido verde escuro que atua como um poderoso tônico de primavera para o jardim. O alto teor de nitrogênio impulsiona um crescimento foliar exuberante, tornando-o ideal para repolhos, alfaces e plantas jovens que precisam de um começo vigoroso. Tornando-o ideal para repolhos, alfaces e plantas jovens, que precisam de um forte começo. Muitos jardineiros orgânicos também usam o chá de urtiga como pulverização foliar. Além de nutrir as folhas, ele parece ajudar as plantas a resistir a pulgões e doenças fúngicas, transformando uma erva antes temida em uma aliada valiosa. Raízes são uma coisa, mas e se um galho pudesse despertar a vida em estacas consideradas impossíveis de enraizar? Jardineiros notaram há muito tempo que estacas de salgueiro na água brotavam raízes com uma facilidade surpreendente, mas a verdadeira revelação veio ao usar essa mesma água em outras estacas, mais difíceis de enraizar. Elas também começaram a brotar. Descobriu-se que o salgueiro produz poderosos compostos naturais que despertam nova vida. Seu segredo está em 2 substâncias químicas. A primeira é o ácido indol 3-butírico, ou IBA, um hormônio de enraizamento ainda usado em pós de propagação modernos. A segunda é o ácido salicílico, o precursor natural da aspirina. Nas plantas, ele atua como um ativador de defesa, fortalecendo as estacas contra bactérias e fungos. Fazer a água de salgueiro é simples. Basta mergulhar galhos recém-cortados em água por 1 ou 2 dias. O líquido resultante pode ser usado para imergir estacas antes do plantio ou para regar plantas estressadas,
dando-lhes resiliência para prosperar. Mas nem todos os fertilizantes vêm de plantas vivas. Alguns nasceram do desespero e levaram agricultores às fontes mais improváveis. E isso levou os agricultores às fontes mais improváveis. No século XIX, antes da invenção dos fertilizantes sintéticos, os agricultores buscavam desesperadamente por fósforo. Este nutriente essencial é a chave para o desenvolvimento de raízes fortes, flores vibrantes e frutos abundantes, mas era incrivelmente escasso. Esse desespero alimentou um comércio internacional próspero e macabro, o comércio de ossos. Empreendedores e exploradores se espalharam pelo globo, coletando ossos de animais onde quer que pudessem ser encontrados. Eles escavaram catacumbas antigas no Egito e despojaram as planícies americanas dos esqueletos de milhões de búfalos massacrados. De forma ainda mais perturbadora, eles se voltaram para os grandes campos de batalha da Europa. Os locais das famosas batalhas de Napoleão, como Waterloo e Austerlitz, tornaram-se verdadeiras pedreiras. Carroças carregadas de ossos humanos e de cavalos eram enviadas para a Inglaterra, moídas até virar um pó fino e vendidas aos agricultores como farinha de osso. Embora a prática fosse sombria, a ciência por trás dela era sólida. Ossos são uma fonte concentrada de fósforo e cálcio. Quando mergulhados em água ou vinagre para criar um chá líquido, esses nutrientes se tornam disponíveis para as plantas de forma muito mais rápida. O chá de farinha de osso ainda é usado hoje por jardineiros orgânicos para promover florações exuberantes em suas roseiras e para prevenir a podridão apical em tomates. Enquanto nossos ancestrais recorriam à escavação de tumbas e campos de batalha por este recurso precioso, os jardineiros de hoje têm a sorte de contar com um fornecimento muito mais fácil e menos macabro, vindo de fontes seguras e sustentáveis, especialmente para prevenir a podridão apical em tomates e estimular roseiras a uma floração exuberante. Mas os agricultores sempre contaram com um presente muito mais fresco e imediato de seu rebanho para enriquecer o solo. Onde quer que os humanos tenham criado animais, eles reconheceram o valor do esterco. Os agricultores viam a grama crescer mais verde onde o gado pastava e aprenderam a guardar e curtir o esterco para enriquecer seus campos. Transformá-lo em líquido o tornou mais suave, versátil e fácil de aplicar, até mesmo em plantas delicadas. O processo é simples e direto. Um saco de esterco bem curtido é imerso em água, como um sachê de chá gigante, liberando lentamente seus nutrientes solúveis. O resultado é um líquido suave, com cheiro de terra, rico em nitrogênio e repleto de micróbios benéficos. Mais do que apenas nutrir as plantas, o chá de esterco alimenta o próprio solo. Os micróbios da infusão melhoram a estrutura, decompõem a matéria orgânica e liberam nutrientes já presentes. É um ciclo vivo que espelha os ritmos naturais de pastagens e florestas. Este mesmo princípio de desvendar um valor oculto não se aplica apenas aos presentes da fazenda, mas também aos simples restos de nossa própria cozinha, onde a casca de uma fruta comum guarda seu próprio e potente segredo para o jardim. A jornada da humilde casca de banana, do lixo da cozinha a um tesouro para o jardim, é uma história de pura engenhosidade. Durante séculos, agricultores no Caribe e na América Central, onde as bananas cresciam em abundância, compreenderam intuitivamente o valor desse resíduo. Eles incorporavam folhas, talos e cascas de banana de volta ao solo, reconhecendo seu poder de fortalecer a saúde das colheitas seguintes. Essa sabedoria ancestral, ecoada em textos agrícolas maias que mencionam o uso de resíduos de frutas como fertilizante, foi agora validada pela ciência moderna. A casca de banana
é uma verdadeira usina de potássio, o nutriente essencial que regula o uso de água da planta e desempenha um papel vital na produção de flores e frutos. Quando você simplesmente mergulha algumas cascas de banana em um pote com água por uma semana, esse potássio é liberado, criando um fertilizante líquido potente e gratuito. Essa infusão é perfeita para estimular flores maiores e mais vibrantes em rosas e orquídeas, e para ajudar tomates e pimentões a produzirem mais frutos. Numa era em que um saco comercial de fertilizante de potássio pode ser caro, este simples chá feito a partir de um resto de cozinha é um ato brilhante de engenhosidade, provando que remédios potentes para o jardim muitas vezes se escondem onde menos esperamos, inclusive dentro de outro item comum, destinado à composteira. Qual o destino de uma casca de ovo vazia? Para a maioria, a resposta é jogá-la fora. Mas, para monges medievais e agricultores romanos, era o início de uma receita para um jardim mais saudável. Escritores agrícolas da antiguidade, como Columela, documentaram a prática de corrigir o solo com cascas trituradas para melhorar as colheitas. Séculos mais tarde, em mosteiros europeus, jardineiros desenvolveram preparações mais sofisticadas, descobrindo que o verdadeiro poder das cascas poderia ser liberado com um simples ácido. As cascas de ovo são compostas quase inteiramente de carbonato de cálcio, um nutriente vital para a saúde das plantas. No entanto, em sua forma sólida, pode levar anos para se decompor no solo. Mas quando se adicionam cascas de ovo trituradas a um frasco de vinagre branco comum, uma transformação química acontece. O ácido acético do vinagre dissolve as cascas, convertendo o carbonato de cálcio indisponível em acetato de cálcio líquido, uma forma que as plantas conseguem absorver quase instantaneamente. Este extrato é uma ferramenta poderosa para prevenir a podridão apical em tomates e pimentões, um problema comum causado pela deficiência de cálcio. Durante a escassez da Primeira Guerra Mundial, os civis foram até incentivados a coletar cascas de ovo, não apenas para os jardins, mas como uma fonte crucial de cálcio, mostrando como até os materiais mais frágeis podem ser transformados em uma fonte de cálcio. Pode se transformar em uma fonte de força quando a alquimia é perfeita. Um princípio que se mantém verdadeiro mesmo após as cinzas de um incêndio. Antes da era dos fertilizantes químicos, a principal fonte de potássio para os agricultores vinha diretamente da floresta. Colonos pioneiros e agricultores da época colonial entendiam que a cinza de madeira era um recurso precioso, frequentemente chamado de sal negro. Cada fragmento era guardado da lareira. Eles sabiam que filtrar água através dessas cinzas criava lixívia para fazer sabão, mas também sabiam que uma versão diluída desse mesmo líquido era um fertilizante de ação rápida que poderia revigorar suas colheitas. Esse conhecimento era compartilhado por muitas culturas. Algumas tradições agrícolas nativas americanas, incluindo as Três Irmãs, incorporavam cinzas ao solo para aumentar a fertilidade. A cinza de madeira é o conteúdo mineral concentrado da árvore de onde veio. É rica em potássio ou potassa, juntamente com cálcio e dezenas de outros oligoelementos. Quando cuidadosamente diluída em água, ela cria um líquido alcalino que fornece um impulso imediato de potássio para plantas frutíferas, como abóboras, feijões e batatas. Isso é especialmente benéfico em solos ácidos, pois a cinza ajuda a elevar o pH, tornando outros nutrientes no solo mais disponíveis para as plantas. É um fechamento de ciclo perfeito. Uma árvore extrai minerais da terra e, através do fogo, esses mesmos minerais são devolvidos para nutrir a próxima geração de culturas. Dos presentes do mar aos ossos da terra, estes líquidos vivos
provam que a natureza sempre forneceu o que os jardins precisam. Eles nos conectam à sabedoria de gerações que aprenderam a trabalhar com os ciclos da vida, em vez de contra eles. Ao preparar esses tônicos simples, fazemos mais do que alimentar plantas. Nós nutrimos o solo, honramos a tradição e redescobrimos um conhecimento que um dia sustentou civilizações inteiras. Qual dessas antigas infusões você vai experimentar primeiro? Peixe, urtiga ou osso? Conte para nós nos comentários e vamos crescer juntos. Obrigado por assistir. Vamos continuar. Se você gostou desta jornada, deixe seu like, inscreva-se e ative as notificações. Ainda temos muitas histórias incríveis da natureza pela frente.